E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a perspectiva futura do movimento Brasil Livre. Quem analisa é Kim Kataguiri, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre. Obrigada, Kim, por estar conosco mais uma vez. Bom, o Movimento Brasil Livre se destacou na mobilização pelo impeachment da presidente Dilma. O impeachment foi aprovado e o que eu quero saber agora, qual é a função do Movimento Brasil Livre nesses tempos pós-impeachment? Bom, o Movimento Brasil Livre ele nunca foi simplesmente um movimento anti-Dilma ou anti-PT, né? O objetivo do movimento sempre foi transformar as ideias do liberalismo numa força política, né? Facilitar a compreensão dessas ideias para a população e levá-las à frente no debate público, né? Acho que agora a gente vai ter duas linhas de atuação que vão ser principais. Primeiro, pressionar o governo de Michel Temer para que reformas como a da Previdência, reforma trabalhista e reformas políticas sejam levadas à frente, né? E a gente vê que o governo, apesar de sinalizar com alguma dessas reformas, acaba recuando, né? O Michel Temer primeiro dizia que iria reduzir drasticamente o número de ministérios e depois colocar nomes de excelência para ocupar os ministérios restantes e acabou não colocando nomes de tanta excelência assim, não reduzindo tantos ministérios, está postergando reformas. Então, nosso papel vai ser pressionar para que elas aconteçam e no debate da reforma política, por exemplo, pautar e colocar no debate o voto distrital misto, né, que ao nosso ver diminui os incentivos para a corrupção, diminui os custos de campanha e aumenta a representatividade, e o parlamentarismo, que eu acho que no mundo inteiro a gente vê que a última democracia presidencialista que parecia estar dando certo era os Estados Unidos e agora não parece tanto, né? Acho que a gente tem que seguir os modelos das democracias europeias e por isso a gente vai pautar o debate público. Kim, eu confesso, você mostrou e apontou tantas questões pontuais às quais vocês vão se dedicar, que para mim, talvez para o telespectador também, não tenha ficado muito claro se o Movimento Brasil Livre tem uma causa. A causa do Movimento Brasil Livre é descentralizar o poder, é resolver a crise de representatividade que a gente vive hoje, é resolver a crise econômica que a gente vive hoje, e para isso a gente precisa pressionar para que todas essas pautas sejam aprovadas no Congresso, né? A gente vê que hoje a prioridade aparente do governo é com o equilíbrio fiscal, mas por enquanto é só aparente. Enquanto a gente não aprovar nenhuma proposta, enquanto, por exemplo, a PEC 241 do teto de gastos não foi aprovada, tudo isso não vai passar de sinalização. Quer dizer que vocês apoiam o remédio amargo, que já foi anunciado para a superação de recessão, de desemprego, mesmo que isso signifique sacrifício para a população? Eu não acho que isso seja um remédio amargo. Eu acho que amargo foi a crise na qual o PT, durante mais de uma década de governo, nos jogou, todos os escândalos de corrupção. Eu acho que as reformas agora são necessárias e são benéficas para o trabalhador, são benéficas para os aposentados, são benéficas para aqueles que, como eu, ainda estão trabalhando para se aposentar. Eu cito a reforma da Previdência como um exemplo, né? Muitas pessoas falam que seria retirar direitos, seria fazer sacrifícios, mas é que eu vejo que o atual sistema é um sistema de pirâmide geracional em que quem está na base são os mais pobres e são os mais jovens, né, como eu e as gerações futuras, e a gente está trabalhando para pagar um rombo que é absolutamente impagável, né? Hoje a gente vive nesse esquema de pirâmide que a gente é basicamente escravizado pelos nossos pais e pelos nossos avós, sem que eles nem saibam disso, né? É um sistema tão cruel que ele faz isso, e ao mesmo tempo, se eu, por exemplo, for me aposentar daqui a 40 anos e esse atual sistema permanecer, não vai ter dinheiro para que eu me aposente, né? O rombo atual já é de 200 bilhões, ainda que a gente tenha uma população jovem. Imagina quando essa população envelhecer e os custos do atual sistema previdenciário aumentarem. Então esse é um exemplo de que não é um remédio amargo, mas é uma medida, uma reforma necessária. Quando a gente fala em reforma, por sinal, o presidente Temer não quer nem ouvir essa palavra, ele já falou em atualização. Naquela primeira reunião de ministros, não vamos usar a expressão reforma, que gera muita polêmica, atualização, tanto na Previdência Social como na legislação trabalhista. Mas a questão que eu coloco sobre essas reformas é que as centrais sindicais de todas as correntes estão extremamente preocupadas que, a título de garantir o futuro, como você mostrou agora uma apreensão, essas reformas tirem direitos conquistados dos trabalhadores. O Movimento Brasil Livre apoia a reforma trabalhista e reforma previdenciária, mesmo que elas tirem direitos adquiridos?
Olha, eu acho que esse é o discurso das centrais sindicais, mas não é o verdadeiro objetivo, não é a verdadeira preocupação delas. O que eu vejo é que o grande medo de líderes sindicais, que durante toda a sua vida vivem vidas de luxo às custas do trabalhador, é simplesmente uma preocupação com os próprios privilégios, né? Então eles se posicionam contra, por exemplo, o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, o fim da unicidade sindical, que dá verdadeiros monopólios sindicais para esses líderes que, na verdade, não trabalham, né? Eles vivem às custas de quem realmente trabalha, dizem que defende o direito do trabalhador, mas o maior direito do trabalhador é o direito de trabalhar. E hoje a gente tem 12 milhões de pessoas na rua porque a gente tem uma legislação jurássica. A gente tem uma legislação fascista da época de Getúlio Vargas, baseada na Carta del Lavoro da Itália fascista. A gente tem um sistema previdenciário absolutamente falido, que, como eu disse, se permanecer da maneira que está, eu não vou me aposentar, gerações futuras não vão se aposentar e quem hoje está aposentado não vai começar a parar de receber. Então, se essas reformas não acontecerem, o país vai continuar caindo, o desemprego vai continuar subindo e o maior privilégio que está sendo atacado aqui é o das centrais sindicais. Não tem nenhum direito que vai acabar, na verdade nós estamos garantindo o direito de futuras gerações e dos desempregados que hoje não conseguem arranjar emprego. Bom, Kim, você mencionou aí várias questões pontuais que vão ser objeto da atuação do Movimento Brasil Livre. E você não arrolou, dentre essas questões, um combate à corrupção, repulsa à corrupção. Eu confesso que eu estranhei. O combate à corrupção vem naturalmente com todas essas reformas. Primeiro, com a reforma política, por exemplo. Hoje a gente tem um sistema eleitoral que é o sistema proporcional de lista aberta. Então, basicamente, um candidato a deputado federal ou estadual tem que percorrer o estado inteiro comprando cabos eleitorais, comprando líderes comunitários. E isso incentiva muito a corrupção porque o custo de campanha dispara. Por exemplo, na eleição de 2014, dos 350 candidatos a deputado federal que mais gastaram, todos eles se elegeram. Então, a proposta, por exemplo, do sistema de voto distrital misto vem para acabar com esse incentivo à corrupção, porque você divide, por exemplo, o estado de São Paulo em distritos de 200 mil eleitores, então o custo de campanha é muito menor, a representatividade é muito maior, porque você vai estar votando em alguém que mora no seu bairro, em alguém que você conhece, e os quadros, a qualidade dos políticos também é muito melhor, porque necessariamente tende a haver debate. Hoje, nenhum deputado federal debate entre si, hoje nenhum candidato a deputado estadual debate entre si. Com um sistema de eleição por voto distrital misto, eles são obrigados a debater, o custo de campanha diminui e os incentivos para a corrupção também diminuem. Ou seja, não tem como a gente colocar um detector de honestidade no Congresso Nacional, mas tem como a gente controlar no sistema eleitoral como os melhores quadros vão conseguir ingressar na política. Uma última questão. As manifestações de rua. Vocês tiveram muita atuação na mobilização para o clamor das ruas. Depois do impeachment, nós estamos vendo muitas manifestações contrárias ao impeachment, fora Temer, e na defesa do ex-presidente Lula, que agora é réu pela segunda vez na Operação Lava Jato. Eu quero saber se vocês vão continuar nesse trabalho de mobilização, inclusive como contraponto ao fora Temer, se o Movimento Brasil Livre vai liderar algum movimento na base do Fica Temer para dar apoio, da mesma forma que o Vem Pra Rua já fez até em dedicatória de livros, declaração de que está ao lado de Temer para o que vier. Nós não apoiamos o governo de Michel Temer, inclusive eu acho que ele tem uma postura fraca enquanto estadista. Eu acho que ele deveria encampar as reformas com orgulho e dizer que ele está fazendo pelo bem da população e não dizer que isso é um remédio amargo. Nós nunca vamos para a rua para defender um Fica Temer, mas ao mesmo tempo eu não vejo... Quer dizer, vocês estão ao lado da oposição do PT e aliados de Dilma? Não, nós estamos ao lado de quem defende reformas, de quem defende propostas, de quem defende ideais, independentemente de interesses partidários. Se o PT defender a reforma da Previdência, eu vou estar do lado do PT defendendo a reforma da Previdência. Se o governo Michel Temer defender a reforma política, eu vou estar do lado do governo Michel Temer defendendo a reforma política. A gente está do lado de ideais liberais e não de nenhum partido político. Agora, eu não vejo as atuais manifestações como manifestações. Manifestações são algo legítimo, são algo que são algo que faz parte da democracia. Agora, terrorismo e vandalismo e todos esses ataques que a gente tem visto agora de verdadeiros criminosos, eu vejo isso como fascismo e não como uma manifestação de rua legítima. Muito obrigada por sua entrevista, uma boa noite.